Boa noite a todos. Feliz que tem pessoas aqui que bom filho a casa torna. Feliz, entendeu? Já faz um tempinho que a gente não via, né? Boa noite, pessoal da live. Aproveita, já vai pegando a aguinha de vocês aí, tá bom? Alguém está vindo a primeira vez hoje? Não, né? Pelo que eu li assim, não. São os dois aqui. Bom filho a casa torna. Então eu vou passar os recadinhos para você. Para quem não me conhece, eu sou a Rosana, né? E os recadinhos de sempre, né? Quem tiver com o celular, desligar o celular. Já imaginou a gente no meio da palestra toca, a gente tem vontade de ficar no buraco, né? Então melhor não. Então já desliga, deixa quietinho, né? Na bolsa é muito importante. Vamos falar também, que é uma coisa que é muito importante, o Evangelho no Lar. Acredito que todos aqui já estejam fazendo o Evangelho no Lar, mas se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, nós temos um folhetim explicativo. Mesmo assim, tem dificuldade, é só procurar uma de nós e a gente auxilia. Inclusive, lá no WhatsApp que vocês marcam para vir aqui na casa, se precisar de ajuda, é só escrever lá. Gostaria de receber ajuda para fazer o Evangelho. A gente faz uma chamada de vídeo e a gente faz o Evangelho para vocês, até vocês se sentirem mais confortáveis, a gente explica tudo direitinho, tá bom? Outra coisa também é que nossa casa, como vocês sabem, vive de doação, porque a gente precisa pagar as nossas continhas, né, aqui do plano físico, faz parte, todos nós temos, né, não tem como fugir. Então, toda doação de roupa, sapato, utensílios de cozinha, tudo que vocês puderem doar, a gente disponibiliza no nosso bazar, que é da onde a gente tira também, né, parte da nossa renda para a gente poder pagar as nossas continhas. Temos também a cesta básica, que a gente também pede a ajuda de vocês, colaborar com 1 quilo de alguma coisa, porque a gente, às vezes, está precisando daquele quilo de sal que chegou completa. E as nossas cestas básicas, elas são feitas de acordo com o número de pessoas da família. A gente não faz uma cesta básica padrão e entrega para todo mundo. Então, a gente vê a quantidade de pessoas que tem, quantidade de crianças também, que daí a gente providencia uma bolachinha, né, um leite, que criança precisa, né, dessas coisas. Então, qualquer coisa que vocês doarem para a gente vai ser bem utilizado. A gente vai utilizar ajudando essas pessoas. Tá bom? Temos também a nossa rifa desse quadro que tem aqui do lado, lindo ali, ó, no corredor, tem um quadro lindo ali. Nós estamos fazendo a rifinha, fica lá na livraria e custa R$10 o nome. Tá? Também que a gente vai recebendo essas coisas e a gente vai aproveitando, fazendo, né, uma rifa para a gente poder, mais uma maneira da gente arrecadar o nosso dinheirinho. Tá bom? Nós temos a nossa livraria, que tem os livros disponíveis para venda, e nós temos a nossa biblioteca, que você pode pegar um livro, levar para casa, né, ler e depois você traz de volta. Se você tiver algum livro espírita em casa que vocês não estejam mais lendo, né, vão trocar, vão pegar um outro, faz a doação aqui para casa que a gente implementa na nossa biblioteca, para outras pessoas também terem a oportunidade, né, de ter acesso, né, a esses livros. Porque às vezes a gente vai comprar e a gente não tem essa disponibilidade, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo, a gente estabelece prioridades, né? Então a gente podendo emprestar, que a pessoa leva para casa e depois devolve, vai ter conhecimento da mesma forma, não é verdade? Os atendimentos da casa. Nós temos atendimentos de terça e quinta às 8, às 20 horas, a sexta-feira às 14, sábado de manhã, a partir das 8h30 da manhã, evangelização infantil, que são crianças de 2 até 16 anos. Então, se vocês conhecerem alguém, vizinho, sobrinho, pode estar indicando aqui. Não precisa marcar, não precisa agendar. É só chegar a partir das 8h30 da manhã e eles já têm as atividades de acordo com a idade de cada um deles e já vão ter contato, né, com a vida de Jesus, o conhecimento da vida de Jesus já vão começar desde pequenininho. Isso é muito bom. A gente que já começou um pouquinho mais lá na frente e a gente já crescendo, já com o conhecimento, já fica melhor. Né? Então, de vez em quando, nós puxamos de orelha na gente.
Interessante isso, eu acho muito legal. Sinal que eles estão aprendendo e estão aproveitando. Não é verdade? Amanhã. As nossas lives agora, elas estão sendo ao vivo, né? Terça e quinta às 20, nas sextas às 14 e no domingo é às 10h30. Das 9 horas não, só às 10h30. Então, se vocês perderem um dia da semana, é só assistir a live. Ela fica gravada lá no Facebook. Não deu para assistir no dia, assiste no dia que for possível para vocês. Certo? Então, não, atendimento fraterno, que é muito importante. O atendimento fraterno, o que seria isso? É, quem já conhece a Casa do Caminho há mais tempo, é a nossa orientação. Que a gente entrava na salinha lá no fundo e a gente conversava, né, com algumas pessoas que estavam lá. E assim, depois que entrou a pandemia, a gente começou a fazer o quê? Online. Então, a gente precisa ter esse contato com vocês, para saber como é que vocês estão, se é o atendimento a primeira vez também, para a gente conhecer, saber os problemas que vocês estão passando, às vezes é problema de saúde, a gente pode ajudar de alguma forma. E cada vez que a gente passa pelo menos 8 semanas no atendimento, no tratamento, a gente retorna para a orientação. Para a gente saber, e aí, está tudo bem? Melhorou? Você está se sentindo melhor? Né? E aí a gente vai também tendo esse feedback. Não é para ninguém ficar sabendo da vida de ninguém, não. Mas a gente precisa ter esse cuidado com vocês para saber mais, o que mais nós podemos fazer com vocês. Tá certo? Então é só deixar avisado aqui ou manda naquele WhatsApp que marca para vir aqui e fala, quero atendimento fraterno. E é isso, a gente está estudando a possibilidade de a gente voltar a fazer presencial, mas a gente está se programando para isso. Tá? Às vezes a pessoa prefere presencial. Então a gente tendo uma pessoa disponível para atender naquele dia, a gente pode marcar também presencialmente. Se a pessoa fala que não tem problema a gente fazer, né, pelo WhatsApp, por vídeo, chamada de vídeo, a gente faz também, não tem problema. Tá bom? Então agora, acho que era só isso, explicativo. Tem tanta coisa, né, que a gente acaba de se perder. Mas é isso. Então agora nós vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, os nossos corações. E elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, nosso amado Pai, primeiramente em agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui para mais um aprendizado, para mais um tratamento, e pedimos o teu amparo, a tua proteção e a intuição necessária para o melhor entendimento da nossa palestra na noite de hoje. Graças a Deus. E agora a gente vai envolver muito amor ainda e vai fazer a nossa palestra hoje. Oi? Oi. Tudo bem, pessoal? Vamos conversar um pouquinho hoje, continuando os nossos estudos, né? Desse livro maravilhoso que eu indico para todo mundo, né? Linha de Luz. E hoje nós vamos falar o capítulo 126, né? Obediência construtiva. Na terça-feira, a nossa amiga, nossa irmã Luzia já deu até não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra terça-feira, e ela já começou a falar um pouquinho, né, sobre Paulo de Tarso, né, o antigo Saulo que se tornou Paulo, né, que escreve essa carta ao Efésios, né, capítulo 4, versículo 1. E ele nos diz assim: e assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Eu achei tão bonita essa parte que, assim, outra indicação, se vocês tiverem a oportunidade, nós temos aqui vários cursos. E um deles é o Aprendizes do Evangelho, onde nós estudamos muita coisa da Bíblia, né? E justamente nesse livro, que é o 2º ano, nós estudamos muito essas cartas de Paulo. E é muito interessante. Então, se vocês tiverem a oportunidade,
procurei fazer. E justamente nesse livro, quando nós estudamos, né, aqui com a nossa querida Rosana, que ministrou o curso para nós, eu, a Lília, né, nós descobrimos muitas coisas. Eu, em particular, nem eu já comentei aqui em outras palestras, eu sempre me questionava por que Paulo era escolhido, sendo que ele era tão ruim antes da sua conversão, né? E através dos estudos, eu consegui descobrir que, na verdade, desde cedo, ele já tinha essa predisposição a servir a Deus. Já estava nele, né? Apesar dele ter sido criado, né, em leis antigas, quando Cristo veio, ele achava que Cristo estava contra as leis, né? Na realidade, a intenção de Paulo sempre foi servir a Deus. O que faltava a ele era realmente o conhecimento, né? E aí, continuando, né, voltando aqui para o nosso livro, né, nós estudamos, inclusive, essa parte da carta. Eu poderia até ter decorado o que está dizendo aqui, mas eu achei tão complexo, de uma forma tão assim, de fácil entendimento, que eu resolvi trazer e ler para vocês, tá? Então ele fala: exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andar de modos dignos da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos vós uns aos outros, com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, nessa exortação, ele é um apelo à busca da coerência entre o saber e o fazer. Um apelo a uma nova vida, de acordo com os preceitos do Mestre Jesus. O que significa viver na vida, uma nova vida em Cristo? Significa pensar, sentir, agir como cristão, né? E aí ele realmente demonstra esses pequenos pedacinhos o que quer dizer, tá? E aí vem o nosso querido Emmanuel, né, que vem destrinchar essa passagem. E aí Emmanuel vem nos dizer assim, ó, na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhe solvamos, para que absorvemos o conteúdo da sabedoria, né? A gente precisa, na realidade, como Paulo já no início nos falou, a gente precisa sentir, absorver todos os ensinamentos do Mestre Jesus. No versículo sobre nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo era um doutor da lei. Ele tinha, os pais de Paulo tinham um poder aquisitivo bem alto, né? Naquela época, ele era determinado realmente como doutor. Então, nessa parte aqui, ele demonstra toda a humildade dele. Porque quando na sua conversão, quando ele caiu aos pés do Cristo, ele não pediu perdão, ele só falou assim para Jesus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele esqueceu. Para ele não importava, vamos dizer, trazendo para os dias de hoje, que ele fosse um PhD, que ele fosse um rico empresário. Não, ele simplesmente se humilhou e veio reconhecer a sabedoria de Cristo. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo os prisioneiros do Senhor. Por que prisioneiro? Porque desde cedo ele já era de Jesus. Como nós sempre falamos aqui, não podemos jamais esquecer que nós não somos esse corpo. A nossa essência é o Espírito. É o nosso Espírito que é a criação. Nosso corpo também. Mas a nossa essência maior é o nosso Espírito. É onde Deus está presente em nós. E assim como Paulo, todos nós também não temos esse momento de sermos um pouquinho de Paulo. Quando nós também caímos e falamos: Jesus, me ajuda, eu preciso mudar.
Por quê? Porque é o do nosso espírito. O nosso espírito clama por algo mais. E o que é esse algo mais? A busca a Deus, a busca do nosso melhoramento espiritual. E quando a gente encontra Jesus, a gente encontra o quê? A paz. Não é verdade? Aquele homem sábio e vigoroso que se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade da fé. Ele não quis saber o que ele ia fazer. Ele simplesmente falou, estou aqui, só para mostrar na onda. Eu estou no caminho. É a minha predisposição a fazer. E é isso que nós temos que fazer. A nossa fé tem que estar acima de tudo. Sempre lembrando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Deus não criou a nós para que possamos sermos tristes. Nós estamos aqui para quê? Para o nosso melhoramento. E a partir desse momento que a gente aceita essa questão do nosso melhor, que nós estamos no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, que Deus sabe de tudo, que Deus está ali com a gente, nós conseguimos superar todas as nossas adversidades, todos os nossos problemas, seja eles quais forem. Se nós tivermos aqui a confiança no Pai. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanhavam de perto. É a mesma coisa quando aconteceu conosco. Comigo, muitas vezes as pessoas chegavam assim e falavam, você não sai na casa do caminho. Você não vai mais numa festa, num bar. Por quê? Você está diferente. Mas não com o intuito de dizer você está melhor. Com o intuito de crítica. Você se transformou e agora você não anda mais conosco. Assim como Paulo também, para ele, não tinha importância, essa importância. Quando nós começamos a aprender exatamente o que Jesus nos ensina, a primeira coisa que a gente se desapega é do material. Então a gente não se importa mais se o vizinho tem um carro melhor que o nosso. A gente não se importa mais com isso. E isso, infelizmente, a grande maioria ainda está muito adensada a isso. E aí, no momento que você começa a ver outras situações, quando nós voltamos, quando o nosso espírito retorna e vê que isso aqui tudo é matéria que vai ficar aqui, aí as pessoas começam, de certo modo, a te criticar. Assim como fizeram com Paulo. Vocês imaginam um doutor super famoso na época, né? Simplesmente falar, olha, não é bem assim. Eu sei que eu até matei em nome daquilo que eu achava que era certo. Só que está errado. No mínimo as pessoas achavam que estava louco. Por isso que ele foi inúmeras vezes perseguido. Ao ponto de ter que fugir de Jerusalém dentro de um balaio para descer, para conseguir fugir para o deserto. Ficou anos no deserto, fugido. E a grande maioria das cartas dele, ele escreveu na cadeia. Estava preso. E mesmo assim, a gente que vive dando desculpa sempre, não vou na casa porque está chovendo, não vou porque está frio. Ele aproveitava o seu tempo em todos os momentos para evangelizar. E aí a gente vê o quanto que a gente dá de desculpa. Não é verdade? Ele não examina os serviços prestados, não relaciona lamentações. Ele nunca reclamou. Pelo contrário. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo, inconsciente dos deveres sagrados, quer dizer, da consciência, né? Dos deveres sagrados que lhe compete, dar-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão.
Ele simplesmente continuou. Por mais que ele fosse perseguido. E ele tinha um bom exemplo, né? Foi Jesus. E ele se apegou a isso e continuou. Até na hora da sua morte, ele não quis ser crucificado. Ele falava que ele não era digno de morrer que nem o mestre. Simples frase demonstra a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir a primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem, quando prevalecer nos quadros da evolução terrestre, os discípulos que se sentem administradores dos senhores, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição nos seios das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores de Cristo, em toda parte. Somente assim, abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Vocês já pensaram se todos nós, se o mundo inteiro estivesse com o mesmo intuito? Se nós temos, por exemplo, que nem nós estamos aqui reunidos com o mesmo intuito, a atmosfera que aqui, não parece que estamos em um lugar completamente diferente de onde a gente convive? Se esse bem-estar aqui, que estamos aqui em 20 pessoas que seja, vocês já imaginaram quando isso for mundial? Isso pode ser, vocês podem pensar assim, Hilda, mas isso é coisa da sua cabeça. Isso nunca vai acontecer. Vai. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Logo, logo nós vamos estar em um mundo em que nós vamos nos amar realmente. Nós vamos simplesmente fazer pelo outro aquilo que queríamos que fizesse por nós. E só para encerrar, leiam. Tá? Paulo e Estevão, leiam. Só que já tragam uma caixa de lençol, porque se chora o livro inteiro, E eu, para encerrar, eu gostaria de ler para vocês os últimos derradeiros momentos de Paulo, Onde eles estavam com os irmãos em uma caverna pregando e os guardas foram pegá-los. E aí eles falaram assim, o soldado desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão. Fixando a vítima, falou-lhe em tom quase imperceptível. Lastimo ter sido designado para esse feito, e intimamente não posso deixar de lamentar. Aí Paulo responde para ele, não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida. Equilíbrio. Ele fala, não tem mais, cumprir o seu dever. Nisso, o soldado decepa a cabeça de Paulo. E quando Paulo acorda do outro lado, após uma pequena, vamos dizer assim, porque ele sai do plano físico para o plano espiritual, ele escuta. Irmão Paulo começou a dizer o recém-chegado. E o apóstolo do gentil identificou a voz. E quem que era? Ananias. Ananias, que justamente Paulo foi, quando foi para Damasco, foi para acabar com Ananias. E aí Ananias diz, sim, sou eu. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seus discípulos de hoje. Paulo, você deu-me a dica de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a tua coroa da vida. Eu quis ler esse texto para vocês, que é realmente o que nós buscamos. A nossa coroa realmente da vida é isso. É a gente estar num plano
superior, onde a gente possa falar, eu cumpri aquilo que o Pai me determinou. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, essa recepção. Agradeço a atenção e vocês também possam, assim como eu, também procurar estudar, se aprimorar e sentir realmente o que é isso, o que é a gente buscar, porque essa vida eterna, isso aqui não é nada em relação ao que a gente tem pela frente. Tá bom? Pessoalzinho da live, muito obrigado também. Bom tratamento. Agora, mais uma vez, eu pedi a ajudinha de vocês, né? Para a gente fazer as vibrações. O pessoal da live já pegou a aguinha para ser fluidificada. Então, agora vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, os nossos corações. E vamos, cada um de nós, montando um buquê com flores coloridas. Vamos colocando a flor que a gente mais gosta, carregada de todos os melhores sentimentos que nós temos em nosso coração, em forma de amor. Esse buquê agora, ele vai ser distribuído pelo nosso planeta. Cada um que receber uma flor vai ser fortalecido nesse instante, no amor, na fé, na esperança, na força de vontade. Vamos levando essas flores em especial por todos os governantes, que eles consigam sentir em seus corações a presença de Jesus e façam o bem para a maior parte das pessoas. Vibremos também e levemos uma flor para todos aqueles que se encontram doentes, para todos os idosos, todas as crianças, todos aqueles que passam por alguma dificuldade. Que cada um deles sintam-se abraçados por Jesus e fortalecidos na sua fé e na força de vontade. Vibremos também em especial por todos aqueles que passam agora pelo nosso pensamento. Por todos aqueles que foram colocados os nomes, solicitando essas vibrações aqui para a gente na nossa caixinha de vibrações. Vamos vibrando por cada um com muito amor, muito. Deixando uma florzinha na mão de cada um. Vamos vibrando também em especial por todas as casas de oração. Por essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vibremos pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, por todos os lares, em especial pelos nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Vamos ainda deixando uma vibração de amor num buquê de flores bem grande, impregnado com muito amor, muito colorido, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. E pedimos licença, Pai, para vibrarmos por nós mesmos e que consigamos, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, receber todo o alento, todo o conforto que estamos necessitando nesse instante, aliviando as nossas dores,
fortalecendo a nossa esperança, para que possamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível em todas as áreas de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, e nesse instante, então, se for da vontade de Deus, de Jesus e do plano espiritual superior presente, a Lília trará a palavra do mentor na noite de hoje. Vamos envolvê-la em muito amor. Boa noite a todos. Estou aqui hoje para falar a vocês sobre o agradecer. O agradecer quando eu acordo e na matéria. O agradecer quando eu saio da minha casa. O agradecer quando eu toco. O agradecer por ter o alimento. Esse agradecimento chega até o nosso Pai através de uma prece sincera. Quando tem uma pedrinha no meu caminho, eu não chuto. Eu agradeço, porque essa pedrinha está fazendo com que eu me sinta mais forte. Eu peço a vocês que lembrem toda vez de agradecer. Agradeçam por estarem aqui, aprendendo mais um pouco, evoluindo. Agradeçam, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem dado a vocês. E a melhor forma de agradecer é sempre em uma oração. A melhor forma de pedir ao nosso Pai é sempre através de uma oração. A oração vinda do fundo do nosso coração tem um poder muito grande. Pensem nisso todas as vezes que precisarem de ajuda. Pensem numa oração para agradecer tudo o que vocês são. Deixo vocês nessa noite de hoje com o meu agradecimento por poderem estar aqui me ouvindo. Fiquem na paz do nosso Pai Maria. E assim seja. Agradecendo a Espírito, irmão, sua palavra, seu amor de todos nós, e Jesus também.